Moacir Maria Santana. Eu sou médica dermatologista, me formei, tenho 56 anos, me formei em 91 na Universidade Federal de Pernambuco, depois fiz minha residência médica também lá na Universidade Federal de Pernambuco, no Hospital das Clínicas. Sou casada, tenho 2 filhos e me autodeclaro e sou mulher negra, tenho muito orgulho disso. E a gente tem uma história, né? Uma história triste, mas ao mesmo tempo de muita luta, de pessoas que sofreram muito, mas que contribuíram assim de forma importantíssima para a construção da sociedade brasileira, né? Da cultura brasileira. Tenho 5 irmãos por parte de pai e mãe. Eu sou a mais velha dos 6. Né? E por parte de pai tenho 3 irmãos e por parte de mãe 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Eu sou a mais velha do segundo casamento deles, né? De 6 filhos. E assim, uma coisa que me marcou muito é assim, minha mãe é branca e a família dela é toda branca, né? E assim, no início do relacionamento dela, do meu pai, eles sofreram muito porque a família dela não aceitava meu pai, que era preto, baiano, tinha vindo morar aqui no Recife e não aceitavam, né? Então era uma família assim que depois, aos poucos, eu fui vendo assim, a família da minha mãe tinha muito racismo, né? E minha mãe tinha atitudes também que ela mesmo não se dava conta. Uma delas assim que me marcou muito eu cresci ouvindo ela dizer que quando eu nasci ela mandou me devolver para o berçário porque eu era muito preta e não era filha dela, que tinham trocado a filha dela, tinha sido trocada. E assim, ela não tinha noção, né, da rejeição que era isso. E eu cresci ouvindo isso e isso me fez, eu acredito, assim, eu queria estar sempre correspondendo às expectativas dela, né, do meu pai também. Então eu estava sempre querendo ser o exemplo, né? Então era estudar muito, ser muito organizada, sei fazer tudo, e eu acho que isso me moveu, foi o que me moveu, na verdade, né? Terminou tornando uma coisa assim positiva, que me fez a sempre buscar, a querer ter uma profissão e querer ter, assim, ser um exemplo para elas. E eu estava nisso, acho que era em busca de aceitação, né, da minha mãe. E aí, assim, mas eu sempre quis ser médica, desde criança eu dizia que quando eu crescesse, aquela história, né? Quando eu crescer eu quero ser médica. Então, eu sempre tive vontade mesmo de ser médica. Mas, e daí, assim, em colégio a gente... como todos nós pretos, a gente sofre racismo, né? Então eu tive essa situação dentro da minha própria família e existiam outras, né, por conta da família da minha mãe. E em colégio tive situações também de chegar a hora do intervalo, do recreio e dizer: você não vai brincar com a gente porque você é preta. Então eu não brincava na hora do recreio. Eu procurava ficar, sempre era um colégio de freira, e eu ficava com a freira na sala, ela corrigindo as tarefas da gente e eu na sala de aula junto dela, né? E passei um tempo até querendo ser freira, que era a identificação que eu tinha, né? Então, isso foi outra situação que me marcou muito no ensino fundamental. Depois eu percebi que era uma carga muito pesada, porque eu estava sempre me cobrando. E a gente preto, a gente se cobra muito como profissional, né? Porque aquela coisa de que a gente continua a necessidade de provar que você é bom, né? Então, as cobranças também em relação ao profissional negro, ela é diferente de um branco. A gente sabe disso, a gente sente isso na pele, né? Então, eu acho que isso faz com que a gente carregue uma carga muito grande. E aí, durante o colégio, aí eu era aquela coisa, era representante de turma, e, sabe, eu estava sempre ali me cobrando, tá ali à frente. E isso, depois, eu acho que com o tempo a gente percebe o quanto isso é pesado, né?
Mas depois de alguns anos de terapia, a gente vai se resolvendo, vai tentando tirar esse peso, né? E a gente, mulher preta, e no Nordeste, né, isso também não é fácil. Não é fácil. Na minha época não existia, né, sistema de cotas. Eu entrei na faculdade em 85. Fui no vestibular de 85. E na época também que eu estava no ensino médio, aí sempre tem aquela coisa, ele perguntava, você vai fazer vestibular para quê? Aí quando eu dizia que era para medicina, aí olhavam meio assim, é muito difícil de passar em medicina, né? É muito difícil. Mas, né, eu, graças a Deus, assim, eu ouvia isso, mas não deixei que isso me abalasse, né? E estudei bastante e, graças a Deus, consegui passar. Passei nas duas, na UFPE e aqui na UPE. Mas aí eu escolhi fazer na Federal. E na minha turma éramos somente eu e uma outra colega preta, eram as únicas, né? E isso me formei em 91, então há 32 anos atrás era bem diferente, né? Assim, mas não foi por cotas não, na época não existia. Eu acho que é extremamente importante. Eu acho que é extremamente importante porque não dá para falar em meritocracia num país tão desigual que a gente vive, né? Então, assim, precisa realmente, eu acredito, eu penso que a escravidão ela não acabou. O sistema escravocrata, a ideia, ela continua assim, acabou, mas aquela população, ela não foi assistida, ela não foi acolhida, né, para ter as mesmas oportunidades que o branco tinha, né, e que tem. Então, assim, a população negra, ela hoje a gente vê, a maioria da população negra, ela está onde? Está nas favelas. Né? Então, as oportunidades que se tem para essas crianças é muito pequena. Então, eu acho que é importante, sim, porque diante da desigualdade social que a gente vive no Brasil, por mais que a população negra esteja, assim, aos poucos, a gente está conseguindo um espaço, mas ainda é muito pouco. Acho que era a disciplina de biofísica, ele era biomédico, ele não era médico. Mas médico não tive nenhum. Não, tive um médico, um cirurgião vascular, Arnóbio Marques, o único. Eu acho que, assim, todas as disciplinas precisam muito pensar na população negra. Na minha especialidade, a dermatologia, a gente não aprende dermatologia na população negra. Os livros de dermatologia mostram as doenças na população branca. Então, existem algumas doenças que são específicas da população negra, existem algumas dermatoses que são mais frequentes na população negra e existem dermatoses que, assim, é indiferente, tem na população negra e na população branca, mas a forma como ela se apresenta é diferente. E isso não é ensinado, ainda não é ensinado na dermatologia, né, mostrando as manifestações das doenças dermatológicas na população negra. Então, os livros que se estuda, que a gente tem, os atlas mostrando as doenças, tudo é o modelo da população branca. A gente não tem isso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já tem, mas aqui no Brasil a gente ainda não tem. A outra coisa que eu acho importantíssima na saúde é a saúde emocional, a saúde mental. Então, eu acho que muito importante a psiquiatria pensar na saúde mental da população negra, né? Porque todo dia, desde criança, a gente sofre agressões, a gente sofre rejeição, e isso é muito difícil lidar com isso, e é sempre colocando o negro como uma pessoa que tem uma inteligência menor, que não sabe falar, e isso é muito forte para a gente, para o dia a dia, né? É sempre colocado ali como alguém
inferior. A gente não tinha muito essa consciência, esse empoderamento. Eu fico muito feliz hoje de ver, né, os estudantes querendo, buscando, as crianças mesmo já sendo mais empoderadas. Começa pelos nossos cabelos, né? Eu, na minha infância, minha mãe alisava meu cabelo e eu sofri muito com isso, porque aqueles produtos à base de soda cáustica que queimava, ficava ferida no cabelo e eu tinha que estar com o cabelo alisado. Isso também é muito agressivo. E hoje eu vejo as criancinhas, as mães cuidando e empoderando, porque é um símbolo importante para a gente, os nossos cabelos, e é até assim, um símbolo de que a gente tem orgulho da nossa raça, da nossa cor, né? Da nossa etnia, das nossas raízes. Na turma tinha uma outra colega, né? Ela preta também, e as pessoas costumavam dizer: vocês são irmãs, né? Porque vocês são tão parecidas, sabe aquela coisa de dizer que preto é tudo igual, né? Entendeu? Então tinha essa coisa. Mas essa era uma das situações. E chegou a ter situações assim. A turma era dividida em pequenos grupos para a gente ter os seminários, né? Então teve uma disciplina que num pequeno grupo, assim, eu acho que éramos 4 ou 5 alunos participando do seminário, e o professor perguntava as coisas e eu respondia, ele nem olhar para minha cara, ele virava, olhar para o outro e como se ninguém ali estivesse falando, entendeu? E então essa foi uma das situações, assim, que eu me lembro, que me marcou mais. Durante o internato, né, que é o 6º ano, o último ano que a gente fazia era a parte de prática, e os estágios nos hospitais, aí, assim, sempre daquela coisa, você é acadêmico de medicina, porque existem os acadêmicos, né, de várias áreas. E vendo a gente preta, disse: mas você é acadêmica de medicina? Sim, sou acadêmico de medicina. E isso também era uma coisa que a gente sabia que era um preconceito. Olha, no começo, sempre foi colocado em dúvida, né, de se eu era médica ou não, né, porque assim, é um curso que, assim, é mais difícil o acesso, porque é muito concorrido, então isso, né, deixa um curso mais elitizado, né? Então sempre achava que não era um curso para preto, né? E aí, no começo da minha vida profissional, era sempre também questionado de assim: mas é você a médica? Essa pergunta, né? É você a médica? E isso já aconteceu até hoje no próprio SUS, trabalhando no posto de saúde, de o paciente chegar e quando eu chegar para atender, ele entrou na sala e me disse: é a senhora que é a médica? Eu disse: sim, sou eu. Ele disse: eu não sabia, eu disse: mas você pensava o quê? Eu pensava que a senhora era a menina da recepção, era a atendente. Nada contra, né? A gente sabe, é um trabalho como outro qualquer, mas para ele é uma posição de menos importância, e que eu, como preta, não podia ser a médica. Isso no próprio SUS, onde a gente tem a maior parte da população é negra, mas ele não era negro. E até eu disse: realmente você não está acostumado, né, a ver um médico negro. Aí ele disse: não, doutora, mas veja bem, eu não sou racista, viu? Olha, a minha melhor amiga, ela é negra. Aí eu: tá certo. Pois é, isso foi, ano passado. Entendeu? Então a gente vive mesmo no dia a dia hoje, ainda passa por essas situações. Foi uma área que eu comecei, assim, que eu me interessava, e passei a me interessar mais
pensando assim, num papel que eu poderia exercer de representatividade, mas não só de representatividade, mas também de empatia, de acolher essa população, né? Porque de ouvir relatos, né, de pessoas que iam ser atendidos por outros colegas muito bons, excelentes, mas que muitas vezes não tinham essa empatia com a pessoa, a pessoa negra e dos problemas da pele, né, que são alguns que são mais frequentes na pele negra. Comecei a ouvir relatos que eu achava que faltava essa questão da empatia para os problemas da pele negra, né? E assim, fiquei muito feliz porque as pessoas chegam e falam da alegria delas de poder encontrar uma profissional com quem eles se sentem mais acolhidos e sentem que, assim, eles sempre falam que entende mais quais são as nossas necessidades. Durante o curso, eu acho que na faculdade, independente do curso, eu acho que é importante ter um olhar, eu não sei, alguma área no curso, na faculdade, que dê um apoio psicológico, emocional para os estudantes negros, né? Porque apesar de todo esse movimento maior de empoderamento, mas a gente precisa, os estudantes, eu acho que precisam muito de um apoio emocional. Eu acho que a saúde mental da gente precisa ser ter mais uma atenção, né? Por conta de todas essas coisas que a gente carrega, de uma maior cobrança, de se sentir que a gente está ali ainda tendo que brigar por um espaço, né? E essa luta não é fácil. Com relação à dermatologia, eu comecei no SUS, um ambulatório voltado para a população negra, para dermatologia, né? É lá no Hospital Otávio de Freitas, a gente está com esse ambulatório e que é assim, no meu consultório eu faço essa parte de dermatologia na pele negra, mas eu senti que precisava também desse olhar, desse espaço no SUS. E como eu sou médica concursada do Estado, trabalho nesse Hospital Otávio de Freitas, na dermatologia, então a gente começou esse ambulatório voltado para dermatologia na pele negra, no SUS. Ele tem 1 ano e pouco que a gente começou, né, assim, com algumas resistências para alguns colegas, né, de dizer, eu acho desnecessário, eu atendo todo mundo independente de cor, não sei o quê. A outro dizer, eu acho que isso é segregação. Como assim, segregação, né? Mas a gente está lá com o apoio da direção do hospital, com o apoio das outras colegas também, de não, é importante, vai, faz, e está caminhando, ele ainda está engateando, mas a gente está tentando com que ele realmente tome pé e vamos em frente e cresça. Assim, aqui em Pernambuco eu não tive referência na dermatologia, não, né? Tem Kathleen Conceição, que foi uma dermatologista lá do Rio, e ela começou a se dedicar mais, a atender mais a população negra, né? Isso foi também uma referência, mas eu acho que uma grande mudança para mim foi a partir do momento que eu tive contato com um livro de uma psicanalista e psiquiatra negra, Neuza Santos, no livro Tornar-se Negro. E vendo também, assim, trabalhando também a questão na minha psicoterapia com uma psicóloga negra voltada para essas questões de racismo, eu comecei a me tornar realmente negra, sabe? Porque a gente vive tanta coisa, de tantas, assim, de negação, e aí você acaba
muitas vezes copiando ou usando como modelo a população branca, o comportamento branco. Até fala também na questão da ascensão social do negro. Quando a gente vai ascendendo socialmente, você pode assim não se dar conta e utilizar a identidade, o modelo branco na sua ascensão. Ela diz no livro: ninguém nasce negro, torna-se negro. E esse tornar-se negro, muitas vezes, não é fácil, porque você está sempre sendo ali desde crianças, subjugado, sempre colocado para baixo, e então não é fácil isso, mas eu acho que foi uma coisa muito importante para mim. Há uma semana atrás eu estive em São Paulo dando uma aula sobre dermatologia na pele negra, voltada para a indústria farmacêutica e também algumas pessoas da indústria de cosmético, falando o que acontece. Existe ainda aquela coisa de achar que a população negra não consome, mas já existem estudos sobre chamado o afroconsumo, né, mostrando que a população negra, parda, ela movimenta muito o mercado da indústria de cosméticos. Então, é uma coisa que vem crescendo bastante, e 62% dessa busca é mais por produtos de beleza. Então, eles estão assim procurando, querendo mais, né? Olhar para esse mercado. A gente mesmo, a mulher negra, ela movimenta aqui no Brasil em torno de 704 bilhões de reais por ano. E isso no consumo de produtos. Então, quer dizer, é uma população que está preocupada com a sua beleza, com a sua saúde, né? E aí, o que é que acontece? A gente não encontra muitas disponibilidades em produtos, por exemplo, para a questão de manchas, de virilha, de axila, que é uma queixa frequente da gente. A gente não... Existe produtos bons no mercado, mas uma quantidade pequena, e isso torna um tratamento caro. Então, a gente precisa de produtos bons e mais acessíveis para o cuidado do dia a dia, para os problemas que a gente tem na pele, né? A gente tem a vantagem de não ter muitas rugas no processo de envelhecimento, mas a gente tem a tendência maior a manchar a pele. Então, precisa de mais opções no mercado de produtos, por exemplo, para esse problema de pele, né? A parte de cabelo eu acho que cresceu muito, né? Até assim, tem mais opções, e a gente tem até hoje os salões de beleza voltados, especializados para o cabelo crespo e cacheado, né? Esse eu acho que é uma coisa que cresceu bastante, mas em termos de produtos, de cosméticos, de cuidados, a gente precisa ainda de uma variedade maior de produtos bons e que não sejam tão caros. O que eu quero dizer, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com esse tema, né, que a gente tem que cada vez mais realmente nos unirmos, nos empoderarmos e termos a consciência e passar para os mais jovens, para as crianças, adolescentes, da importância da nossa cultura para o Brasil, né, de tudo que chegou aqui, de que a gente se empodere cada vez mais e tenhamos consciência de que somos pessoas independentes de cor, de cabelo, de tudo, que nós temos o nosso lugar na sociedade brasileira e que a gente tenha consciência disso e que se fortaleça cada vez mais e seguir em frente.